Bom dia, amados. Uma ótima segunda-feira a todos. O nosso vídeo de hoje é sobre a fofoca nas igrejas. Então, amados, não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Levítico 19:16. Penso eu que o motivo real, que é o maior motivo de haver fofoca nas igrejas, é pelo simples fato de não permitir que você seja um praticante da palavra, e sim um espectador e ouvinte, fazendo com que as pessoas ouçam somente o que eles querem pregar para as pessoas ouvir. Marcos 7, 6-9. Na única finalidade, manter a casa cheia e buscar dinheiro. E nunca pregam o que as pessoas precisam ouvir. Porque Deus nos deixa transmitir algo sobre a fofoca, é que esse problema de maneira nenhuma nos estranha. Nós não somente ouvimos fofocas, também a espalhamos e nós mesmos fomos vítimas delas. E acreditem, todas as três coisas doem no Senhor da mesma maneira. Quando conto adiante algo que eu deveria ter ficado para mim, normalmente justifico com as palavras: precisamos de qualquer maneira orar por um fulano ou cicrano, ele tem o seguinte grave problema. Mas então, normalmente não oramos, mas falamos bastante sobre o assunto. Naturalmente, sempre foi altamente interessante ficar sabendo das últimas histórias sobre uma pessoa ou uma obra. Então, amados, a questão de nós orarmos por uma pessoa, sim, devemos orar uma pessoa, sim, mas devemos orar na hora que estivermos fazendo nossas orações, como está escrito em Mateus 6,6. A oração, ela tem que ser individual, porque as pessoas, elas ficam esperançosas, esperando que você vá conseguir resolver o problema dela. E esse mal já vem sendo colocado em prática nas igrejas terrenas, não é no dia de hoje, já havia muito tempo. As pessoas empunham a mão na cabeça das outras, né? Isso já é da tempo do cristianismo, já foi dotado esse sistema, levantar as mãos, as duas mãos para cima, em convenção protestantismo, e uma série de coisas que leva a você a se colocar como vamos dizer assim, uma solução. Porque a palavra de Deus é clara: entra no teu quarto e ora ao teu pai que está em secreto. Então, eu geralmente venho batendo nessa tecla, porque a gente sabe que a gente não vamos poder resolver o problema de uma outra pessoa que ela tem iniquidade. Todos nós pecamos pela palavra, omissão, obra e pensamento. Como é que nós vamos resolver o problema de outras pessoas, né? Então, a questão da fofoca. Vamos ver aqui o que diz a fofoca. O que é a fofoca? Por ocasião da nossa conversão a Jesus, deixamos os grandes pecados, como, por exemplo, mentir, roubar, beber, enganar, uso de drogas, etc. Começamos a passar nosso tempo com nossos novos amigos, falando a respeito de nosso Senhor, sobre nossa vida e sobre o que acontece à nossa volta. Compremente inofensivo, pensamos, mas observemos a coisa um pouco mais de perto. Quantas vezes essas conversas estão cheias de julgamentos, de boatos, de ouvir e dizer, escondidos cuidadosamente atrás de um sorriso cristão? Já sabias que a Bíblia fala muito sobre fofoca? E não se trata de um pequeno pecado, como muitos de nós pensamos. Na Bíblia está escrito: a boca perversa aborreço. Provérbios 8,13. Deus nos ordena: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Levítico 19:16.
ele também diz: aprendam também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. 1 Timóteo 5,13. Então, amados, e no Salmo 101,5 diz o que? As ocultas calúnias, o próximo, a esse destruirei. Deus é de opinião que pessoas tagarelas não o reconhecem, estando entregues aos seus pensamentos corrompidos. Ele equipará pessoas difamadores com aqueles que não merecem confiança, como assassinos e aborrecedores de Deus. Ele continua dizendo que aqueles que fazem tais coisas sabem que merecem a morte, mas isso não os impede de continuar a fazê-las, até a animar outras a praticá-las. Romanos 1, 28, 32. Além disso, as fofocas não precisam ser obrigatoriamente mentirosas. Muitos pensam: o assunto é verdade, por isso posso contá-lo a todos. Mas isso não está certo. Dizer a verdade com falsos motivos pode ter efeito ainda mais funesto do que falar em verdade. A seguinte definição da fofoca deixa isso claro: falar algo de alguém é fofoca quando o que é dito não contribui para a solução do problema da pessoa em questão. O que nos orienta a Bíblia? Vamos ao cerne da questão. Quando somos ofendidos por alguém, ou vemos que alguém vive em pecado, temos que ir a essa pessoa e a nenhuma outra. Mateus 18, 15, 16. Se alguém vive em pecado, que valor teria falar a respeito a outros? O que os outros irão fazer a respeito? Ao invés disso, é nossa tarefa reconduzir o irmão ou a irmã à comunhão com Deus. Poderia mostrar-lhe um ponto escuro em sua vida que o Senhor gostaria tanto purificar. Se a pessoa não der ouvidos, deve-se dar a outras pessoas. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-lo como espírito de brandura e guardar-te para que não sejais também tentado. Gálatas 6:1. Lembrando, amados, que nós carregamos o pecado da omissão, da palavra, da obra e do pensamento. Dê uma olhadinha no Salmo 52, 2 e 3. Veja Romanos 7:19, Isaías 64, 6, Eclesiastes 9:20, Salmo 143, 2. Não custa nada, amado, dê uma lida para você ter um entendimento linear. Envolver os outros, transmitir a outros nossas mágoas e amarguras e ouvir quando eles falam das suas. É outra área que devemos ser bem cuidadosos. Se alguém feriu teu amigo e este te falar de sua dor, provavelmente ficará ofendido, porque por simpatia por ele, então também te sentes ofendido e talvez ficas bravo com a pessoa que fez tal coisa ao teu amigo. Mais tarde é possível que os dois se reconciliem e tudo estará perdoado e esquecido. Mas o problema permanece, tu continuas amargurado. Uma briga causada por um pequeno incidente pode ter consequências muito amplas e estender-se por muito tempo, dependendo de quantas pessoas tomam conhecimento dela. Vez incumprimento injustificável envolver outros em tuas mágoas. Não temos o direito de ir a outro, exceto Deus, é aquele que nos ofendeu. E aquele que nos ofendeu. A diferença entre aconselhamento e fofoca. Muitas vezes, fofocas e difamações são
camufladas como aconselhamento espiritual. Nada existe de condenável no aconselhamento espiritual. Se realmente falar com um conselheiro espiritual, um conselheiro espiritual é um crente maduro, que te exorta numa vida espiritual. É a reconciliação, que aponta seu pecado na situação que está sendo analisada. Nessa parte de apontar o pecado, amado, a gente pode, né, baseado nas escrituras, né, dar um parecer para a pessoa, porque nós não podemos nunca nos colocar como líder espiritual, porque nós já temos o nosso pastor e nosso líder, é o Filho do Homem. Então a Bíblia ela não apoia esse tipo de lideranças, né? Como sempre vimos falado, eu toco no assunto de novo. Ela não respalda lideranças eclesiásticas nem ministérios eclesiásticos. 1 Timóteo 2,5, só um Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, amados, temos que prestar muita atenção sobre o negócio de aconselhamento espiritual, dependendo de um líder religioso. Porque onde tiver 2 ou 3 em meu nome reunido, estarei presente. Você mesmo pode buscar o seu aconselhamento diretamente ao Filho do Homem, Salvador, né? Então, a gente tem que fazer uma reflexão para analisar sobre isso. E vejamos, um conselheiro espiritual é um crente maduro, tá? Que te exorta numa vida espiritual. É a reconciliação que aponta o seu pecado na situação que está sendo analisada. Ele não exagera a importância da questão e não fica logo ofendido pessoalmente. A ele interessa principalmente a vontade de Deus e não a tua. Não pode haver, amados, interferência de terceiros. Interferência de A ou B ou C ou D não pode haver. Acabei de citar agora o versículo. Na maior parte das vezes, nem procuramos seriamente uma solução quando falamos com alguém sobre um problema, mas somente um ouvinte compassivo, que também defende o nosso ponto de vista. Parece-nos indiferente quantas divisões provocaram, enquanto podemos atrair pessoas para o nosso lado. 6 coisas e o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Provérbios 6, 16, 19. Mas pastor, o que for que seja, estou somente ouvindo. Muitos de nós pensamos que somente ouvir não é tão grave quando espalhá-las, mas isso não é verdade. Deus diz: o malfazejo atenta para os lábios iníquos, mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. Provérbios 17, 4. Em 1 Samuel 24, 9, Davi exorta Saul: por que dás tu ouvidos à palavra dos homens que dizem? Davi procura fazer-te mal? Sim, porque lhes damos ouvidos, porque estamos tão rapidamente dispostos a acreditar o pior. Na Bíblia está escrito: o amor tudo espera. 1 Coríntios 13, 7. Porque não respondemos educadamente, mas decididamente. Desculpe, tenho a impressão que você está contando algo que eu nem deveria ouvir. Você deveria contá-lo ao Senhor e àquele quem se refere mais a mim, não
mas a mim não. Algumas exortações desse tipo de matéria em germe, a maior parte da história de mexeriqueiros, ao menos elas impedirão as pessoas de vir a ti com sua conversa fiada. Talvez, assim, também as estimule uma vez a pensar sobre coisas mais importantes que os assuntos de outras pessoas. A Bíblia nos adverte claramente sobre o envolvimento com fofocas. O mexeriqueiro revela o segredo. Portanto, não te metas com quem muito abre seus lábios. Provérbios 20:19. O sinal de maturidade. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Mateus 12:36. Em cada palavra que dizemos, tomamos uma decisão, ou nós decidimos glorificar Deus ou entristecê-lo, rebelando-nos contra a sua palavra. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação. Efésios 4:29. Frequentemente não levamos a sério a ordem de Deus para controlar nossa língua. Trata-se, entretanto, de uma das características de um crente maduro. Tiago diz: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes enganado o próprio coração, a sua religião é vã. Tiago 1:26. Sabemos que o coração é enganoso, mas do que todas as coisas, Jeremias 17:9. E assim será fácil justificar desse modo o nosso comportamento errado. O pensamento final. Fofoca e difamação são instrumentos de Satanás. Ele sabe se conseguir dividir-nos e fazer com que lutemos entre nós, estaremos muito ocupados para lutar entre ele. Temos que operar e pensar antes de falar. Deveríamos decidir em nosso coração nunca mais dar ouvido a fofocas ou espalhá-las. Isso é possível pela graça de Deus e através da nossa decisão de fazer a escolha certa. Talvez tenhas que pedir desculpas a alguma pessoa. Talvez será preciso revelar amarguras e curá-las. Vai primeiro a Deus e deixa ordenar teu coração. Ele também te dará forças para fazer o restante. Apocalipse 19:7. Amém.